Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde a todos. Eu sou Joseci Peixoto, geriatra, e o CREAS estamos muito gratos por essa oportunidade. Gostaria de iniciar chamando a atenção que esse é um assunto novo para todos, né? E nós estamos aprendendo, né, à medida em que estamos vivenciando essa pandemia. Então, não poderíamos iniciar sem falar sobre o vírus. O que é um vírus, né? São seres muito simples e pequenos que invadem as células e produzem infecções. Porém, eles podem ser bastante agressivos, embora pequenininhos, eles podem ter essa configuração. O coronavírus, ele não é um vírus novo, ele já é um vírus que já bastante conhecido. Porém, ele sofreu mutações e vem como se fosse uma nova roupa, né? Com uma nova roupagem, e causando, né, essas infecções em muitos lugares do mundo. Quando isso acontece, essas infecções acontecem em vários lugares do mundo simultaneamente, embora de formas diferentes, em idades diferentes, nós podemos caracterizar uma pandemia. Então, esse novo coronavírus, ele é muito contagioso e adoece várias pessoas ao mesmo tempo. Qual é o grande problema disso, apesar dele não ser um vírus com tanta letalidade? Ele é mais contagioso do que letal, mas por ele ser muito contagioso, ele vai adoecer várias pessoas ao mesmo tempo, podendo sobrecarregar o sistema de saúde. Então, como é que acontece esse contágio, né? O tempo que leva desde o contágio até os primeiros sintomas, a literatura já traz que pode ser de 5 até 14 dias, em média, são esses 5, 6 dias. A infecção começou ela sendo trazida da Europa, né? Na verdade, da China, depois para a Europa, e da Europa para aqui. Pessoas que adoeceram lá trouxeram esse vírus para nós, mas no nosso ambiente já estamos transmitindo de uns para os outros. E como é que se apresenta essa doença no nosso meio? Primeiro, os sintomas podem não estar presentes, ou os sintomas podem se apresentar como um simples resfriado, espirro, coriza. Também podem se apresentar como os sintomas de gripe comum, febre, tosse, dor de garganta, e com sintomas que representam um sinal de maior gravidade, que é dificuldade para respirar, pode haver diarreia, pode haver dor no abdômen e confusão mental. E aqui eu queria trazer a primeira questão em relação ao idoso. A população idosa, ela é bastante heterogênea. Nós não envelhecemos da mesma forma. O envelhecimento, ele é individual. Cada indivíduo vai ter o seu próprio envelhecimento. Por isso, né, no idoso, as doenças, elas podem se apresentar de forma não típicas, ou seja, aqueles sintomas comuns que acontecem em todas as outras pessoas podem estar inexistentes, ou seja, podem não existir ou estarem atenuados. E aí a gente tem que prestar bastante atenção, principalmente nesses sintomas de confusão mental, dor no abdômen, que não são os sintomas mais comuns, mas que podem se apresentar no idoso e que são sinais de gravidade. Então, atenção aos sintomas não comuns. A gente sabe que, por exemplo, o idoso pode não ter febre. É mais comum que ele tenha, mas ele pode não ter febre. Atenção, porque o idoso pode ter, então, apresentações atípicas. A contaminação, então, como é que ela acontece? Ela é feita de pessoa para pessoa, principalmente através das gotículas respiratórias. Então, a saliva, os espirros, que a gente, quando espirra, a gente solta muitas gotículas, né? A tosse, o catarro, ou contato próximo, né? A proximidade entre as pessoas. Aperto de mão, mãos contaminadas em contato com a boca, nariz, os olhos, superfícies podem ser contaminadas e, ao tocar essas superfícies,
a gente contamina a mão e levando a boca, o nariz ou os olhos, pode haver a propagação da doença. E por que se está falando tanto em cuidados com os idosos? Né? Porque os idosos, habitualmente, apresentam outras doenças, como diabetes, hipertensão, doenças do coração, do pulmão, dos rins, doenças neurológicas, neoplasias, e por existirem essas doenças, eles se tornam mais vulneráveis. Então, quanto mais velho for a pessoa, maior esse risco, exatamente porque ele tem a maior probabilidade de ter muitas doenças, né? E o uso de muitos remédios. Os remédios também podem trazer alguma dificuldade para o sistema imunológico e o indivíduo ficar mais vulnerável. Né? Uma outra coisa que a gente também chama muita atenção em relação ao idoso é que parte desses idosos estão morando em instituição de longa permanência. E a instituição de longa permanência é uma aglomeração. Então, quando um paciente tem, né, todos podem ter. E isso oferece um pior prognóstico. Aqui também cabe a gente conversar sobre como isto está sendo conduzido com os idosos. Né? Os idosos estão vendo nas mídias, na televisão, nas redes sociais, que eles são os pacientes de risco. E eles estão muito assustados. Então, nós que trabalhamos com os indivíduos idosos, nós devemos esclarecer o que é esse risco e trazer algum tipo de tranquilidade para essas pessoas. Porque, por exemplo, né, os telefones não param, os consultórios estão fechados e eles estão se sentindo um pouco desassistidos. Então, nós que temos possibilidade de conversar com eles, seja na sala de vacinação, seja em qualquer oportunidade, é importante a gente esclarecer que realmente eles têm uma maior vulnerabilidade por conta das doenças que eles têm, às vezes por ter uma idade muito avançada, mas isso não necessariamente é uma sentença, tá certo? Eles devem receber os cuidados, tomar os cuidados para evitar um desfecho ruim. Então, quais são as recomendações de prevenção? As recomendações de prevenção para as pessoas idosas não diferem das recomendações gerais. Então, lavagem correta das mãos, obedecer aqueles 5 passos, né, que é a lavagem correta das mãos, evitar tocar no rosto, né, principalmente na boca, no nariz, evitar aglomerações, promover o isolamento social, e isso aqui, né, está sendo discutido bastante no nosso país, como esse isolamento, se ele deve continuar sendo feito de uma forma vertical, de uma forma horizontal, mas é certo que o idoso ele deve ficar dentro do possível em isolamento social. Né? Sempre que espirrar, tossir, usar um lenço ou o cotovelo flexionado, nunca usar as mãos para proteger. Evitar o toque físico, beijos, abraços, né? Deixar isso para um outro momento. Higienizar sempre os objetos e superfícies que são de uso habitual, telefone, controle remoto de televisão, isso tudo deve ser higienizado. E sinalizar no primeiro sintoma e estar atento à mudança do perfil do idoso. O que é que isso significa? O idoso ele tem um padrãozinho, ele sempre foi quietinho. Aí ele passa a ficar agitado, isso pode ser um sinal. Ou ao contrário, ele sempre foi agitado e passa a ficar quieto, isso pode ser um sinal. Então, essa mudança de perfil clínico do idoso pode ser um sinal de acometimento. E a rotina de higiene para entrar na casa do idoso é importantíssima. As pessoas que os idosos precisam receber em casa, como, por exemplo, os trabalhadores domésticos ou os próprios cuidadores, a rotina de higiene ao entrar em casa deve ser rigorosa. Então, deixar o sapato que usou na rua, na porta de casa, tá certo? Tirar a roupa que veio da rua, botar num saquinho, tomar imediatamente um banho, tá certo? Dos pés à cabeça, lavando o cabelo, inclusive, e aí botar uma roupa privativa para dentro da casa, que será lavada conforme for o ritmo do trabalho daquele trabalhador doméstico. As visitas devem ser evitadas exatamente por não poderem cumprir
essa rotina de higiene ao entrar na casa do paciente. É só por isso, tá certo? Temos, então, também que falar sobre os idosos moradores das instituições de longa permanência, né? Então, segue a mesma rotina. Lavagem correta das mãos, evitar tocar no rosto, e todas essas recomendações devem ser ensinadas aos idosos. Os idosos devem participar ativamente, né? Evitar aglomerações. Então, as atividades em grupo que se fazem nas instituições de longa permanência, elas devem ser suspensas, tá certo? E nós estamos, como geriatras, muito tristes de nos encontrarmos recomendando isso. Nós que nunca recomendamos isolamento social, suspensão de trabalhos em grupos, né? Mas a gente, infelizmente, tem que recomendar, né? Então, mesmo nas instituições de longa permanência, as visitas elas devem ser evitadas. Em algumas instituições, elas devem ser até suspensas, né? Existem programas que sugerem uma restrição humanizada de visitas. Então, vamos fazer um bloco de familiares que um dia, em um determinado momento, vem um, em outro determinado momento vem o outro, mas familiares ou visitantes que tenham qualquer sintoma, eles não podem entrar na instituição de longa permanência, assim como os funcionários da mesma forma. Qualquer sintoma, né, qualquer pessoa que tenha sintoma deve ser afastada imediatamente dos pacientes idosos. Então, continuando, né, usar lenço, evitar o toque físico, higiene de objetos e superfícies, né, sinalizar no primeiro sinal de doença, né? E se por acaso na instituição de longa permanência algum paciente ficar doente, ele deve ser isolado e tem que ter exclusividade no cuidado. Então, para cuidar daquele paciente, devem ser determinados funcionários só para ele. Esses funcionários não podem mexer com os outros pacientes, tá certo? E o uso racional dos equipamentos de proteção individual, né? Então, temos que todas as instituições de longa permanência, elas devem conhecer e devem recomendar quais são as situações em que os funcionários e os próprios pacientes devem usar esses equipamentos de proteção, como, por exemplo, máscaras, luvas, né, o jalecozinho descartável. Então, todos esses equipamentos, a gente está vendo aí que está muito difícil de encontrá-los, e a gente corre o risco de ficar sem em algumas situações. Então, o uso racional desses equipamentos também deve ser recomendado. Bom, qual é o tratamento, então? Né? O tratamento é hidratação, sintomáticos, né? Higiene nasal, higiene oral. Né? Se o paciente tiver sintomas leves, ele deve permanecer em casa. Na instituição de longa permanência, mesmo com sintomas leves, ele deve ser isolado, né, em uma média de 15 dias. E se os sintomas forem moderados a graves, procurar a unidade de saúde. A instituição de longa permanência também deve seguir esse fluxo. Se algum paciente em instituição de longa permanência tiver com sintomas moderados ou graves, ele deve ser retirado dessa instituição e levado para uma unidade de saúde para que ele possa receber, né, os cuidados mais específicos. Não existem medicamentos específicos para o tratamento até o momento. E aí cabe uma palavra sobre a hidroxicloroquina, que está sendo também muito veiculado nas mídias. Né? Existem alguns estudos mostrando benefícios, mas esses estudos apresentaram algumas falhas metodológicas, mas alguns serviços já estão testando a hidroxicloroquina e acho que em breve teremos uma resposta embasada pela ciência. Por enquanto, não está recomendado que ninguém vá na farmácia comprar hidroxicloroquina para tomar, inclusive, como prevenção. Né? Os casos graves de hidroxicloroquina estão, nos casos graves, a hidroxicloroquina está sendo usada, porém,
com protocolos específicos de estudo para que a gente tenha depois conhecimento da sua real eficácia. Era isso que eu gostaria de falar e a próxima palestrante vai conversar com vocês. Olá, boa tarde. Eu sou a Helena Pataro, terapeuta ocupacional, especialista em gerontologia. Sou terapeuta ocupacional aqui do Centro de Referência de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, o CREAS. Então, em tempos da pandemia pelo coronavírus, nós temos observado diversas informações, orientações sobre os cuidados que nós precisamos ter, especialmente com a população idosa. E aí um tema que é preciso da gente falar com muito cuidado, já que a gente está falando tanto do isolamento social, é como pensar o cotidiano dos idosos a partir da pandemia pelo coronavírus. Hoje, no horário do almoço, eu ouvi uma palestra, uma reportagem falando sobre como fazer para os idosos ficarem em casa. E aí é preciso que a gente possa compreender o porquê que muitos idosos não conseguem ficar dentro das suas casas e o que é que nós, como profissionais de saúde, podemos fazer para contribuir que esse cotidiano, essa rotina domiciliar, ela se torne menos sofrida e menos angustiante. Como a doutora Joseci falou, os idosos estão em isolamento domiciliar. Isso tem gerado uma série de situações de angústias, de medo, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E a importância da gente ter o nosso cotidiano. A vida cotidiana, ela é heterogênea em conteúdo e significação. Inúmeras atividades humanas compõem o dia a dia. Então, a gente vai ter aquelas atividades, que são as atividades do nosso autocuidado, o banho, a alimentação, o vestuário, que a gente faz dentro do contexto domiciliar. Mas a gente tem aquelas atividades que são mais instrumentais, são atividades de você sair, ir ao supermercado, pagar uma conta, ir à padaria. Então, são atividades instrumentais e as atividades de lazer, atividades também produtivas, que são atividades que são feitas fora do ambiente domiciliar. E essas atividades, neste momento, elas estão contraindicadas. Só que é preciso que a gente compreenda que no momento que um idoso vai à padaria comprar pão, não é apenas a busca pelo alimento, há uma busca também pelo contato, pela integração, pelo sentimento de importância e de valência, porque muitas vezes a gente tem a tendência a dizer que esses idosos eles não são mais capazes. Então, o fato, a necessidade de saída de casa, ela diz respeito a uma série de coisas, para além do comprar o pão, para além de pagar uma conta. Então, o cotidiano traz em si a marca da singularidade do sujeito e toma forma a partir das suas necessidades, dos seus valores, crenças e afetos. Nesse sentido, o cotidiano de cada pessoa ele é único e essas características elas são inequívocas da condição humana. Então, é preciso a gente entender que o nosso cotidiano ele é singular. Então, aquela atividade que nesse momento parece pequena para você, para aquele idoso, ela tem um sentido muito maior. O sentimento de pertencimento, a integração, o contato com outras pessoas. Tá certo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o isolamento domiciliar e algumas considerações importantes que nós precisamos pensar como profissionais de saúde. Quais são as dificuldades que nós encontramos? A gente precisa entender que o isolamento domiciliar ele pode gerar o medo da solidão e do abandono. Então, o medo é um sentimento que permeia. A solidão é um tema bastante discutido na gerontologia e na geriatria. Há também um processo de negação da velhice não, da doença, dos sintomas, do risco que tem. Muitos idosos, eles negam a doença, negam a possibilidade e o risco, porque eles entendem que estar na rua é melhor, muito mais importante do que ficar restrito dentro de casa, entendendo como se seu corpo pudesse resolver e responder bem. Então, há uma negação do risco, a finitude, o risco de morte, muitas vezes é negado por esses idosos. O isolamento em si, ele é algo que é difícil. Eu costumo dizer para as pessoas que a gente tem discutido que pensar em isolamento domiciliar dentro de uma casa, com internet, com Wi-Fi, com comida, com saneamento básico, é difícil. Imagine pensar no isolamento domiciliar de idosos que coabitam com 10, 15 pessoas dentro da mesma casa. Então, o isolamento domiciliar, ele é muitas vezes difícil para aquele idoso, porque aquela casa, que deveria ser o espaço de proteção, é um espaço que muitas vezes ele está sendo vítima da violência psicológica, da negligência e do abandono de quem mora com ele. A quebra abrupta de rotinas. Essa é uma das dificuldades do isolamento. Durante todo o tempo, a gente vem dizendo, a doutora Joseci falou disso, que para nós que trabalhamos com gerontologia, com geriatria, dizer para o idoso, fique em casa,
a gente diz assim, meu Deus, tudo que a gente disse até então, a gente está desdizendo neste momento. Então, a gente está tendo uma quebra muito importante das rotinas. E as rotinas, elas são estruturantes do sujeito. Então, quando eu digo aquele idoso que ia para a igreja, que ia visitar um amigo, que ia na farmácia, que fazia tudo de maneira independente, agora ele está dentro de casa, tendo que alguém fazer algo por ele. Então, essa quebra, ela também leva a essa dificuldade. Por isso que a gente tem visto tanto idoso aí na rua. E algo importante que a gente precisa pensar é a situação econômica e social. Então, nós falamos para uma velhice que, de fato, ela é heterogênea do ponto de vista biológico, mas ela também é heterogênea do ponto de vista social e econômico. Nós temos idosos que moram sozinhos, que não têm filhos, que moram em lugares que são de difícil acesso. Então, pensar no isolamento desse idoso é uma tarefa muito difícil, mas necessária e fundamental. Então, assim, para os idosos independentes, como é que a gente pode também trabalhar? Com informações claras e precisas, sem alarmismo. Então, os idosos precisam ser informados de maneira clara, precisa, mas também sem fazer grandes alarmes. A gente precisa perguntar para esses idosos qual é a percepção que ele tem desse atual contexto. O que é que ele está compreendendo do que está acontecendo? Porque a partir daí a gente pode dar as orientações que sejam mais efetivas. Entender e perguntar a esses idosos quais são as dúvidas que ele tem. Ontem eu perguntei para uma idosa assim, qual é a dúvida que a senhora tem em relação ao coronavírus? Uma idosa me respondeu, eu vou poder voltar a ver meus netos algum dia? Então o medo dela era esse. Será que eu vou poder ver os meus netos vou ver ainda meus netos, aí vou poder voltar a ter contato com os meus netos? Uma outra dúvida é, e se eu morrer dentro da minha casa? Vai ter alguém que vai saber que eu morri dentro da minha casa? Então, perguntar qual é a dúvida que ele tem, abre a possibilidade de diálogo para que esse idoso possa lhe fazer as perguntas que às vezes ele tem vergonha de fazer. Compreender quais as dificuldades que esse idoso, porventura, terá nesse período. É claro que o profissional de saúde não vai dar conta de todas as questões desse idoso, mas a gente precisa se antecipar. Quais são as necessidades que esse idoso vai ter? É de fralda? É de receita? É de relatório? É de um suplemento alimentar? Para que a gente possa, como equipe de saúde, se antecipar a isso. E estabelecer mecanismos de comunicação efetivos. A gente precisa pensar em estratégias de se comunicar com esse idoso. WhatsApp, e-mail, telefonema, um agente comunitário, um vizinho, um líder comunitário que possa estar trazendo para a gente notícias e levando notícias para esse idoso de que a unidade de saúde está à disposição dele para tirar as dúvidas. Aproveitar agora o período da vacina, conversar com esses idosos e ouvir o que é que eles têm a dizer. E conhecer qual é a rede de suporte social que esse idoso tem e, caso necessário, fazer o acionamento. Para os idosos dependentes, também a gente vai fornecer informações claras e precisas, na medida que eles possam compreender. Perguntar também qual é a percepção desse idoso do atual contexto. Nós precisamos fazer orientações aos cuidadores quanto ao cuidado, o ambiente e as rotinas desses idosos. Estabelecer também mecanismos de comunicação efetivos com familiares e com cuidadores. E para os idosos institucionalizados, a gente precisa pensar na diminuição ou suspensão de visitas, que a diminuição ou suspensão de visitas, ela pode gerar ansiedade e receio do abandono, então é preciso que as instituições pensem que a gente pode pensar em estratégias de visitas, como a doutora José falou, mais humanizadas, com a redução do número de pessoas, com rodízio entre as pessoas, entre os horários. A gente precisa estar trazendo informações para esses idosos, né? Trazendo orientações sobre o tema para os idosos e para os familiares que não estão conseguindo visitar os seus filhos. Treinar os cuidadores no manejo clínico e também social desse processo da pandemia, estabelecer formas alternativas e constantes de contato entre os idosos e seus familiares, e aí a gente está vendo aqui, a gente está aqui do CREAS e vocês estão aí nas unidades de vocês, e a gente está se comunicando. Então, como é que a gente pode pensar em estratégias de comunicação entre a instituição de longa permanência e as famílias, entre esses idosos e a família? É videochamada, é um telefonema, são cartas que esses familiares podem trazer, desenhos que os netos, os parentes podem estar mandando para esses idosos e esses idosos também estarem encaminhando. Estabelecer rotinas significativas para cada idoso. Então, é preciso que as ILPIs elas tenham estabelecido rotinas que sejam flexíveis, rotinas que possam ser significativas para esses idosos. Ampliar o repertório de atividades com a definição. A gente pode chamar esses idosos para pensar, já que eles não estão recebendo visitas, estão com o
o fluxo de saída diminuído, o que é que a gente pode fazer? Chamar esses idosos para participar da discussão dessa instituição. Então, pensar no cardápio que vai ser feito essa semana. Essa semana eu vi um dono de uma instituição de longa permanência dentro de um supermercado que disse, poxa, ele poderia levar uma lista com as frutas que aqueles idosos gostariam de comer, com a comida, com a lista de ingredientes que poderiam ter naquela instituição de longa permanência. Envolver os idosos nas atividades da própria instituição vai dando sentido, vai organizando essa rotina para que ela não se torne tão estressante. E manter medidas de arejamento, de limpeza dos ambientes, além dos demais cuidados. E a limpeza dos materiais que estão sendo utilizados. Os copos, os pratos, os pentes, as escovas, os lençóis, o que esses idosos usam dentro da instituição de longa permanência. É momento para a instituição. A gente sabe que uma instituição, para funcionar, precisa ter rotinas. Mas essas rotinas precisam ser flexíveis e significativas para quem reside ali naquela casa. Quais são as nossas orientações gerais? A primeira que eu digo é, ouça. Nós precisamos ouvir os nossos idosos. Esteja presente física ou virtualmente. Então, se você, como profissional de saúde, não pode fazer visita domiciliar, não pode fazer a consulta eletiva, quais são as outras estratégias de contato, de aproximação que você pode estabelecer com esse idoso? Esteja disponível. Então, é preciso que nós, profissionais de saúde, nesse momento, estejamos disponíveis, porque o nível de ansiedade, de angústia desses idosos está bastante grande, né? Os idosos estão muito ansiosos. Organize rotinas significativas e flexíveis e reorganize rotinas em conjunto com esses idosos. Então, para os familiares que me escutam agora, para os próprios profissionais de saúde, o que é que a gente pode orientar os familiares para que eles possam fazer com esses idosos? Então, a gente não tem uma prescrição de atividade. A atividade na terapia ocupacional, ela não é prescrita, ela é orientada. Mas o que é que a gente pode orientar que faça sentido para esse idoso? Mexer nos álbuns de fotografia, nas receitas, no livro de receitas, preparar com esse idoso alguma receita, arrumar uma gaveta, arrumar uma caixa lá de costura. Hoje eu trabalho em outro lugar e estava fazendo na fila da vacina, eu fiquei perguntando, o que a senhora está fazendo em casa no momento de isolamento? Uma estava costurando, a outra resolveu pegar revistas antigas para dar uma lida, outra está fazendo palavras cruzadas, resolveu entrar em contato com a irmã que mora em outra cidade para estabelecer. Então, é o momento de nós pensarmos na reorganização de rotinas em conjunto com esses idosos e perguntar para eles o que você gostaria de fazer, o que faz sentido para você. Então, pode ser ouvir uma música, pode ser mexer no álbum de fotografias, pode ser preparar uma comida, tem que ter sentido para aquele idoso. E, para finalizar, eu ontem estava lendo um artigo e uma matéria na internet e eu trouxe para vocês algo que, para mim, como especialista em gerontologia e como conselheira, eu queria compartilhar. Em tempos de pânico, parece que tudo vale para exorcizar o medo. Um dos mantras que alguns governos sem alma e mídia desinformada repetem sob diferentes fórmulas para acalmar a população quando o vírus ainda era generalizado é: não se preocupe, o coronavírus mata apenas os idosos. Mas esse apenas dói na alma. Dói aqueles que têm seus idosos ao seu lado, aqueles que têm um mínimo de sensibilidade. Porque a grandeza de uma sociedade é medida pela maneira como ela trata os seus idosos. E uma sociedade que transforma seus idosos em pedaços dispensáveis perdeu todos os seus pontos cardeais. Nós precisamos defender os nossos idosos. Cuidemos dos nossos idosos. Nós precisamos cuidar deles dentro de casa. Não abandonemos os nossos idosos. Muito obrigada. Oi, pessoal. Obrigado. Obrigado a doutora Josesse e Helena Pataro, né? Eu acho que no início eu errei o nome das duas. Peço desculpas, viu? Que mensagem bacana, né? Eu acho que a gente conseguiu fechar com uma mensagem fundamental, né? Diante dos últimos acontecimentos aí. Bom, pessoal, peço que vocês coloquem questionamentos, né? Mandem suas dúvidas. O Helder, ele pediu, na verdade, para a Helena falar um pouco mais sobre as pessoas idosas que são profissionais de saúde e que estão trabalhando nesse momento. Na iniciativa privada, a gente não sabe como é que tem sido feita essa questão da liberação.
O que nós sabemos é que profissionais de saúde de alguns serviços públicos, eles estão sendo liberados por decreto do governador e dos prefeitos. Mas, principalmente para os profissionais de saúde que estão trabalhando e que são idosos, são os cuidados redobrados. Essas pessoas precisam ter os cuidados ainda mais intensificados do que qualquer outro profissional de saúde. Então, você que é profissional de saúde, idoso, que está no hospital, que está num posto de saúde, que está numa UPA, que continua atendendo, é necessário que seja feita, redobre os cuidados de higiene, de troca de EPIs, os cuidados que a gente já sabe. E cuidados com alimentação, com hidratação, também são fundamentais. Muitas vezes o profissional ele suprime alguma refeição porque está no ritmo de trabalho, então isso deve ser observado também, né? Nessa época de pandemia, a alimentação e a hidratação são fundamentais. A Larissa, ela comenta aqui sobre o decreto municipal do último dia 18 de Salvador, né? O decreto 32268, que fala que veda, na verdade, a visita a idosos institucionalizados. Qual a opinião de vocês sobre esse decreto? Então, é um tema controverso, mas necessário. Nós precisamos proteger esses idosos. Nós sabemos que quando a gente não tem os cuidados adequados, a visita para esse idoso coloca muito mais em risco do que a suspensão da visita. Então, aquilo que nós falamos aqui, essa visita ela pode ser organizada de maneira que a gente não superlote a instituição de longa permanência, mas o controle é difícil, porque muitas vezes você vai ter um filho que está corizando, que está espirrando, mas ele não fala na instituição, ele entra de máscara. Então, a suspensão da visita nesse momento é uma medida de proteção. Mas a gente pode criar alternativas, né? Eu vi outro dia um manual de visita virtual. Então, a instituição pode estabelecer outras medidas de contato entre esses idosos e seus familiares. Como eu falei no início, nós estamos aprendendo, né? Então, nessa fase em que o isolamento é recomendado, realmente é importante que as visitas sejam suspensas. E como a gente destacou aqui, tentar trazer um projeto, uma proposta de visitas humanizadas, né? O grande problema disso, por exemplo, essa sugestão que a Helena deu, que é ótima, visitas virtuais, é que nós contamos nas instituições com muitos pacientes com déficits cognitivos, e eles muitas vezes não compreendem o que está acontecendo quando a gente bota um celular, um tablet, para que eles tenham contato com seus familiares. Então, a gente realmente ter criatividade, e eu acho que quando esse período passar, que ele vai passar, a gente vai ter aprendido muitas coisas, e muitas coisas boas. O Pedro, ele pergunta se os pacientes que estão em uso do ILCA ou BRA, que estiverem em zona de risco, devem ser trocados por BCC? Não existe nenhuma recomendação que faça a troca da medicação. Inclusive, a Sociedade de Cardiologia já se manifestou em relação a isso. Não é para trocar. Se o paciente está bem controladinho com a medicação, não é para fazer a troca, não. Pode manter. Agora, o que a gente deve usar ou evitar usar é corticoide e ibuprofeno. Isso a gente deve evitar usar. Pergunta do Gedálio. Ele pergunta se já houve casos de idosos que se curaram do coronavírus. Sim. Inclusive, tem um aqui na Bahia, de 72 anos, que fez uma cartinha. A cartinha está sendo propagada aí nas mídias, e que ele foi curado. Isso é que a gente tem que desmistificar, né? O idoso, ele tem um maior risco de ter um desfecho desfavorável. Porém, ele pode sim se salvar. E tudo que a gente puder fazer para ajudá-lo, para que ele tenha um desfecho melhor, deverá ser feito. Pergunta do Antônio. Primeiro ele parabeniza, né, a palestra. Eu transmito aqui a vocês já os agradecimentos dos nossos participantes.
Mas a pergunta dele é em relação à vacina da influenza, né? Quais medidas tomar para evitar a transmissão, né, nesse período? Todos os idosos devem ser vacinados, a não ser que ele esteja em período de gripe. E aí ele vai ter que esperar para ser vacinado posteriormente. Mas nós sabemos que o H1N1 e outras categorias de influenza são comuns e que trazem também desfechos muito desfavoráveis. Então, a gente deve vacinar, sim, é uma forma também de proteção. Né? Porque imagina um idoso pegar um H1N1, ficar fragilizado ao extremo e depois ser acometido pelo coronavírus. Né? Aí, realmente, a possibilidade de um desfecho ruim é grande. A Jussara pergunta sobre o uso de máscaras em cuidadores, né, com o manuseio de idosos acamados. Deve usar, principalmente os cuidadores que não estão persistentemente, sistematicamente na casa do idoso. Aqueles que vão para casa e saem para ir para suas casas e voltam no outro dia ou 2 dias depois, esses preferencialmente devem usar. O Pedro pergunta sobre a ageusia e hiposmia como manifestação primária, se isso é indicativo de isolamento por 14 dias. Olha, nós estamos aprendendo muito ainda em relação ao coronavírus. Então, alguns autores destacam que esses sintomas eles podem ser devido à congestão nasal, que não necessariamente é uma consequência direta do coronavírus, e sim do acometimento geral que ele ocasiona. Mas isso não tem sido usado, né, como um indicativo para isolamento, tá certo? Primariamente, não. Ele tem que ter sintomas respiratórios para ele ter indicação do isolamento, ou aqueles sintomas que a gente falou que são atípicos, principalmente no idoso. Essas respostas nós vamos ainda ter, né? Se esses sintomas poderão ser usados, né? A hiposmia, e isso ainda vai ter que ser estudado para a gente ter essa resposta com mais convicção. Próxima pergunta é da Lorena. Ela fala em relação a quais orientações devem ser dadas aos cuidadores de idosos que vão e voltam todos os dias para suas residências. Algo que a gente orienta inicialmente ao chegar em casa, o banho, não entrar em casa com o sapato que pegou o ônibus, que foi para casa. E como a doutora Joseci falou, a troca, a utilização da máscara. A gente hoje, inclusive, eu tenho recebido muitas perguntas sobre a questão da rotina desses cuidadores. É melhor esse cuidador ficar mais tempo com esse idoso. O ideal é que esse cuidador pudesse ficar. Mas como ele não pode ficar até terminar essa pandemia, aquele que necessita voltar para casa, ao chegar na casa do idoso, ele não pode entrar com a roupa que ele estava na rua, ele deve retirar, tomar o banho, fazer a troca de roupa e usar a máscara, porque ele está em contato fora da casa daquele idoso. E assim, essa pandemia, ela é real, ela não é uma invenção, tá certo? Ela é real, ela vai provocar mortes, ela vai provocar mudanças sociais, já está provocando, né? Nós temos que enfrentar isso com cabeça boa, erguida, né? Porque nós podemos sim vencer essa situação. Agora, nós só venceremos se tomarmos todos os cuidados recomendados e ficar atentas às determinações dos governantes, porque eles têm estatísticas, estão trabalhando em cima de estatísticas. Então, hoje estão discutindo muito respeitar a especificidade de cada região, tá certo? Então, a Bahia é uma coisa, São Paulo é outra, Rio pode ser outra coisa. O Brasil é um país muito grande, então nós podemos ter essas diferenças, mas a pandemia é uma realidade, tá certo? Não é invenção, não. A Vivian pergunta sobre o que fazer para evitar depressão diante do isolamento.
Então, a gente já falou aqui algumas coisas, mas é importante a gente estar em contato com esses idosos. Ainda que você não possa estar na casa com seu pai, com sua mãe, que você entre em contato por telefone, que você se mantenha disponível, que ofereça para ele um repertório de coisas que ele possa ter interesse. Então, é importante. Muitos filhos têm perguntado o que fazer com minha mãe que eu não estou conseguindo ir lá visitar, principalmente profissionais de saúde. A gente precisa estar disponível. Então, você pode preparar algo para sua mãe, levar até a casa dela. Você pode perguntar o que ela está sentindo falta. Pode ser uma revista, pode ser um jornal. Tirar um pouco, foi tendido para os familiares e para os próprios idosos. É importante estar informado, é importante saber o que está acontecendo, mas não precisa passar 24 horas por dia assistindo noticiários sobre coronavírus. Então, você pode estar mandando vídeos sobre coisas que tenham sentido para essa idosa, sobre passeio para aquelas que gostam de passear, sobre receitas para aqueles que gostam de receita, sobre mecânica para aqueles que gostam de mecânica, organizar atividades que façam sentido para esse idoso, para que ele não passe o dia inteiro sentado no sofá, sem fazer nada, apenas assistindo televisão, vendo as notícias que estão aí. Então, é preciso que a gente tenha uma rotina ativa e significativa. A preocupação do João é em relação a pessoas idosas que estão levando a vida normalmente, com saídas também à rua com frequência. Que medidas tomar em relação a esse comportamento? Olha, a gente em geriatria e gerontologia trabalha dois conceitos, independência e autonomia. Autonomia é a capacidade de escolha, de autogerenciamento. A gente não tem como amarrar o idoso dentro de casa. A gente não tem como trancá-lo dentro de casa. Mas a gente pode estar o tempo todo oferecendo informações para ele, entendendo o que é que faz com que ele saia tanto de casa. Então é preciso que a gente entenda por que o seu João sai todo dia de casa. Para que a gente possa entender qual é o sentido que ele tem no momento que ele sai de casa. E assim a gente possa fazer algum tipo de intervenção. Não há nenhuma medida que a gente possa trancar esse idoso dentro de casa, a não ser a orientação. E tentar entender por que esse idoso sai tanto de casa. E aí vocês podem encontrar os mais diversos motivos, né? Daqueles idosos que minimizam, que é a negação, aqueles idosos que saem para buscar sentido porque está em casa, em contato com seus pensamentos, com suas angústias, é muito dilacerante, então ele vai para a rua em busca de sentidos. Ele vai buscar o contato com outra pessoa, ele vai buscar o diálogo com um amigo. Então é preciso que a gente entenda o porquê, e aí é individualmente, não é algo generalizado. Bom, a Márcia, ela faz um comentário aqui, acho que já foi inclusive respondido, mas só reforçando, ela fala sobre a preocupação dos idosos que moram sozinhos e que não tem ninguém para dar assistência, né? Inclusive para as coisas do dia a dia, como supermercados, por exemplo. Tem alguma medida institucional ou para se acionar, né, a rede de apoio aí em relação a essas pessoas dessa situação? A gente tem visto muito uma rede informal, né, em que os vizinhos estão se prontificando a ajudar os idosos que moram sozinhos, né, e isso tem sido um crescente. Né? Por exemplo, nós médicos, eu mesmo me prontifiquei para ajudar no meu prédio, se aparecer alguém com sintomas, para evitar que vá para emergência. Então, todas essas questões são questões que estão nos ensinando coisas que a gente já deveria fazer e que a gente não faz, né? Então, tá se criando uma rede de solidariedade e que a gente deve, sim, utilizá-la. Formalmente, eu não vi nada. Você viu alguma coisa, Helena? Não vi nada. Formalmente. E aqui eu queria aproveitar a oportunidade, que me veio a lembrança agora, que sobre aquilo que a Helena falou, né, que muitos países colocaram como uma bandeira de defesa que o vírus acometia apenas idosos. Isso criou, em torno do envelhecimento, algo muito ruim, né? Porque começaram a existir memes, figurinhas e piadinhas em relação ao idoso. Carro que vai catar velho, e velho é teimoso. Então, isso está reforçando a desqualificação do idoso, tá certo? Então, eu gostaria, inclusive, de fazer um apelo que vocês combatam isso, que vocês não repassem
quando vocês receberem, porque não existe graça nenhuma nisso. Não é engraçado, né? E os idosos estão muito acuados por causa disso, porque inclusive os netos chegam mostrando para eles, ó, aqui o que eu vi, ó, é um carro que vai catar, e existe ameaça, se você não fizer, o carro que cata velho vai lhe pegar, tá? Então a gente tem que estar atento a todas essas coisas, porque as atitudes, a agressão social, ela pode ser muito mais danosa do que o corona. Uma última pergunta aqui da Natália, ela fala em relação a idosos que possuem vícios, né? Como lidar com a abstinência nesse período de isolamento? É muito difícil, porque esses pacientes eles precisarão receber um tratamento específico, né? A família deve sinalizar isso e eles devem receber um tratamento específico, né? Porque o que usa cigarro, ele pode ter acesso ao cigarro dentro de casa, mas os que usam álcool vai ser bem difícil, assim como outros tipos de droga, né? Então vai ser bem difícil o acesso. Eu vi uma pergunta lá em cima sobre o rush cutâneo que pode se apresentar como um sintoma também do coronavírus, né? Foi mostrado, né, casos, mas que as manifestações dermatológicas elas são completamente inespecíficas, elas parecem com outras manifestações de outras doenças. Então, mais uma vez, Pedro, eu lhe falo, vamos precisar aprender, vamos precisar estudar para ver o quanto realmente isso traz de impacto, né, para que a gente determine se aquele paciente que tem aquela manifestação pouco conhecida, ele seja colocado em isolamento. Essas foram as perguntas dos nossos nossos participantes, né, da atividade de hoje. Quero agradecer as nossas palestrantes que hoje participaram aí do CREASE, né, essa instituição que está sempre conosco aqui colaborando com os debates. Mais uma vez agradecer a todos vocês e desejar um excelente fim de tarde. Até a próxima semana. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br